Qual a diferença entre bens de consumo e bens de capital? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Antes de iniciarmos a diferenciação entre os bens de consumo e os bens de capital, vamos ver algumas questões introdutórias que deixam aí, enfim, um desenho do que vem a ser essa temática na teoria econômica. Então, na economia, os chamados bens econômicos são aqueles que geralmente eles são escassos, né, e que demandam algum tipo de trabalho. Então, mesmo que seja uma riqueza natural, esse determinado bem ele depende de um trabalho para retirar ele da natureza, ele é escasso, portanto ele tem um limite, e logo ele é um bem que é comercializado, portanto, na economia, com uma precificação, dado o seu limite de atender ao mercado. Por isso que, normalmente, aqueles bens que não são escassos, ou que, por exemplo, não precisam de nenhum trabalho, eles são chamados bens livres e, teoricamente, eles não precisariam ser estudados, porque eles não dependem do trabalho humano e nem eles são escassos. Um exemplo sempre encontrado na literatura econômica é o caso, por exemplo, do vento, né? Ou seja, o vento você não captura ele, você pode até produzir vento artificial, mas você não captura, teoricamente ele não é escasso, enfim, a quantidade dele é indeterminada e, portanto, você tem ali um bem que não precisaria de qualquer estudo econômico. Em geral, os bens econômicos, eles são justamente analisados e estudados porque eles vão para o mercado, né? Eles vão a partir da sua capacidade de oferta, eles vão com algum grau de limite e eles, portanto, demandam de trabalho. E dentro de uma economia hoje, das economias cada vez mais complexas e digamos assim, inundadas de produtos diversificados e etc, nós temos vários tipos de bens. Ou poderíamos dizer que são várias classificações dos bens a depender do manual de economia que você estude. Então, por exemplo, nós temos os chamados bens de consumo versus os bens de capital, os bens duráveis versus os bens não duráveis, os bens necessários versus os bens supérfluos e por aí vai. Nessa apresentação, nós vamos focar apenas nos chamados bens de consumo e bens de capital. Então, vamos ver qual é a diferença entre esses dois bens econômicos. Então, veja, o bem de consumo, os bens de consumo, eles são, portanto, bens econômicos, portanto, não é um bem livre, é importante deixar essa diferença, que são, portanto, consumidos, como o próprio nome diz, né, que são, digamos assim, os queimados, destruídos a partir do momento em que você usa, ou que poderiam ser usados, porque você pode ter alguns bens que você pode usar várias vezes e, portanto, você não consome ele apenas uma vez, por quem justamente compra. Então, os bens de consumo, eles são de fato usados, consumidos, queimados, destruídos por quem compra aquele determinado bem. E aí, claro, que dentro dos bens de consumo, nós podemos ter várias outras subclassificações, como, por exemplo, um bem de consumo durável ou um bem de consumo não durável, ou um bem de consumo necessário ou um bem de consumo supérfluo. Então, você pode ter várias subclassificações ou subdivisões, como queira, para indicar a natureza daquele determinado bem. E aí, claro, vamos aqui a alguns exemplos que deixam mais compreensível o que isso significa. Então, por exemplo, quando nós compramos comida, a alimentação, é um bem de consumo não durável. Então, quando eu compro a maçã, pronto, consumi a maçã, ela acabou. Aí eu compro outra maçã e compro. Portanto, é um bem que eu vou utilizar apenas uma vez ou poucas vezes. Mas existem outros tipos de bens de consumo, como, por exemplo, a geladeira que eu guardo a minha comida, meu alimento, é um chamado bem de consumo durável. Então, ele pode durar 5, 6, 7, 10 anos ou 20 anos e é o chamado bem de consumo durável. Portanto, eu utilizo esse bem para armazenar o meu
o meu alimento. Então, essa é a compreensão do que vem a ser um bem de consumo e, claro, ele pode ter várias subclassificações para, claro, descrever uma determinada natureza de um bem. Por exemplo, os sapatos, né, são bens de consumo não duráveis, então talvez dure 1 ano, 2 anos, pode até durar um pouco mais, mas é um produto que ele não dura, tem uma durabilidade muito baixa. Ou eu posso ter uma casa, que é um bem de consumo durável, do qual você compra para viver com a sua família, e essa casa pode durar 10, 15, 20, 30, 40 anos. E aí, quando ela fica velha, você precisa reformar, precisa trocar as coisas. Enfim, a gente precisa fazer algum tipo... Então, ela tem uma durabilidade, ela não é infinita, mas ela dura muito mais do que os chamados bens de consumo não durável. Há outros tipos de bem com subclassificações, por exemplo, aqui nessa segunda parte, em que eu coloco para você ver de novo a diferença. Então, por exemplo, quando você compra uma roupa, é um bem de consumo. Nesse caso, é um bem de consumo necessário. Por que necessário? Porque estamos falando que a roupa, a gente não pode sair pelado no meio da rua. Portanto, é um bem necessário. Qualquer cidadão tem que ter vestuário. Mas veja, aqui eu separei, então é um bem de consumo necessário. Mas nós poderíamos dizer que é um bem de consumo não durável necessário. Por exemplo, um carro de luxo é um bem de consumo supérfluo. A gente pode viver sem um carro de luxo. Ele é um bem de consumo, porque a pessoa compra para consumir, para usar com sua família. Ele é um bem de consumo durável, mas é um bem de consumo durável supérfluo. Porque com carro ou sem carro, a gente pode viver e pode ser cidadãos felizes sem nenhum problema. Outro bem considerado necessário é a água, né? Então é um bem de consumo necessário. Mais uma vez, é um tipo de bem que você não pode viver sem, mas é um bem de consumo. E os produtos de beleza, né? Enfim, que normalmente as mulheres utilizam, alguns homens também, né? Então, enfim, um gel no cabelo, uma pomada aqui, outra ali, né? Um skincare, são bens de consumo supérfluo. O que acontece? Você não vive, ou melhor, você vive sem ele. Então, por isso que é considerado um bem de consumo supérfluo. Então, nessa classificação de bens de consumo, nós podemos ter várias subclassificações, como eu coloquei aqui apenas 2. Então, eu posso ter um bem de consumo não durável necessário, um bem de consumo não durável supérfluo, eu posso ter um bem de consumo não durável necessário e um bem de consumo não durável supérfluo. Então, eu posso ter essas 4 combinações neste exemplo que nós apresentamos aqui agora. Pois bem, agora vamos ver qual é a diferença em relação aos chamados bens de capital. Agora veja, o que são então agora os bens de capital? Veja, os bens de capital também são bens econômicos, porque eles são escassos e precisam do trabalho humano para serem produzidos. E estamos falando, portanto, agora de bens que são usados pelas empresas normalmente, mas também por profissionais, digamos, profissionais autônomos, para produzir outros bens, igual aqui você vê na foto, né? Um robô que pode ser utilizado para produzir um carro, ou uma determinada ferramenta que pode ser utilizada para prestar um serviço a uma família, ou a uma empresa, ou ao governo. Então, essa é a definição clássica do que vem a ser os bens de capital. Então, são os bens que são utilizados por profissionais ou por empresas para produzir outros bens. Aí vem uma questão importante em relação ao que a gente viu acerca dos bens de consumo. Veja, alguns bens, eles podem ser de capital quando eles são utilizados para produzir outros bens, conforme a definição que a gente está vendo aqui. Mas se ele for usado por pessoas, por uma família, o mesmo bem, ele pode se tornar, portanto, um bem de consumo. Aí vamos lá. Por exemplo, aqui na foto, que eu até risquei aqui do lado, ó, nós temos um robô.
O robô fica claro que é um bem de capital. Então, um robô para produzir um carro. Ok. Uma família não compra um robô para produzir o carro. Mas há bens que famílias compram e empresas ou profissionais compram. Um exemplo clássico disso, que também está sempre presente na literatura, é quando você vai comparar, por exemplo, um carro. Então, se eu compro um carro para transportar passageiros, eu viro lá, eu vou botar um táxi, ou vou dirigir no aplicativo do Uber, aquele carro é um bem de capital. É um bem que eu utilizo para prestar um serviço para outras pessoas. Mas se eu uso aquele carro para minha família, ele é um bem de consumo, e aí veja lá que a gente viu anteriormente, um bem de consumo durável para transportar a minha família. Alguns exemplos adicionais de bens de capital podem deixar isso mais claro, né? Então, por exemplo, robôs e máquinas de produção industrial. Então, esse é o típico, é o clássico bens de capital, né? Então, máquinas, enfim, esteiras, processadoras, maquinário de produção, tudo isso são bens de capital. Os veículos de transporte de passageiro, então, por exemplo, um ônibus para uma empresa de ônibus é um bem de capital, é um bem que é utilizado para prestar um determinado serviço, ou um carro para uma empresa de táxi, ou uma limusine para uma empresa de transporte de alto luxo. Enfim, os veículos de transporte, eles são de passageiros, eles são bens de capital. Um avião para uma companhia aérea também é um bem de capital. Outros bens de capital também clássicos são as instalações industriais ou comerciais. Então é a mesma coisa. Então, um prédio de um shopping center é um bem de capital. É um bem de capital. Mas, por exemplo, um prédio de residências não é bem de capital. Então, quando eu tenho lá casas no prédio, se torna, portanto, um bem de consumo durável. Uma casa é um bem de uma família. Ou equipamentos, em geral, para prestações de serviços, enfim, que você pode, portanto, enfim, isso inclui equipamentos em geral, aqui no caso, inclui, por exemplo, pode ser uma escada, uma furadeira, um computador, uma impressora, enfim, uma máquina de Xerox, ferramentas em geral, ou seja, aquilo que eu utilizo para fins de negócio, para prestar um serviço ou produzir outra coisa, são chamados bens de capital na ciência econômica, e essa é a diferença em relação aos chamados bens de consumo. É isso. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Se desejar, pode também me enviar um e-mail com dúvidas e sugestões. Muito obrigado e até a próxima.